Passar agora a palavra ao Denis, que é o nosso subsecretário de Capital Humano, da Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, do Ministério da Economia. Denis, a palavra está com você. Obrigado, Francisco. Eu queria agradecer o convite aí, em nome do secretário Fernando de Holanda, né, que inicialmente iria participar aqui, fazer essa fala, por razões de agenda não pôde participar. Dizer que oportunidades como essa, assim, a gente sempre quer aproveitar, né, na medida em que a gente pode falar das nossas ações, aquilo que a gente está desenvolvendo e, eventualmente, angariar novos parceiros aí para nos ajudarem nas nossas empreitadas, né? E sem dúvida, aí o Instituto Micropower, eu participei de algumas conversas com vocês estão bem alinhados aí nos objetivos, nos propósitos de vocês com aquilo que a gente vem fazendo. Então, obviamente, é sempre uma satisfação participar de oportunidades como essa, né? A gente tem na pauta aí, relacionada aos assuntos que eu vou falar aqui, algumas coisas, alguns temas, né, que são, na verdade, ações que nós estamos desenvolvendo aqui, mas antes de entrar em cada uma delas, eu queria inicialmente fazer uma contextualização de como que tudo isso surgiu, né? Quer dizer, a gente tem o programa Emprega Mais e a gente tem algumas ações aí de formação de capital humano no bojo de tudo isso. Ali, a partir de no início de 2019, né, o Ministério da Economia tendo sido criado, essa nova gestão, né, nós que fazemos parte dessa nova gestão, começamos a avaliar os programas de qualificação profissional que já existiam ou que, né, que em algum momento existiram no âmbito do governo federal, como o Planfor, o PNQ, o Pronatec, para verificar assim, o que havia de bom nesses programas, o que havia de eficiente e o que havia de problema, né? O que a gente identificou de forma geral? É que eram programas muito caros, né? Quer dizer, a gente está falando de programas em uma época em que não havia um contingenciamento de recurso, não havia uma limitação orçamentária como a gente tem hoje, né? Portanto, muito recurso era investido e os resultados que se pôde verificar nesses programas não eram adequados. Quer dizer, em alguns casos, até resultados negativos, né? Por exemplo, a gente teve casos de recortes aí no Pronatec em que a pessoa que estava fazendo o curso tinha chances menores de conseguir o emprego, estatisticamente, em relação àquelas que não estavam fazendo, que simplesmente estavam ali procurando emprego. Então, de forma geral, os resultados desses programas não se mostraram interessantes, né? As avaliações que a gente teve acesso e tudo mais. Então, o ano de 2019 foi um período em que a gente se debruçou, paralelamente às ações que a gente vinha fazendo, em verificar modelos, né, nacionais e internacionais de formação do capital humano que eram bem sucedidos, né? Pegamos várias experiências, vários relatórios, vários estudos que foram feitos e de forma essencial o que a gente identificou é que o que havia de problema, o que há de problema nesses programas de capacitação profissional que foram desenvolvidos pelo governo federal é que eles tinham uma baixa ou uma nula preocupação em alinhar aquilo que se estava ofertando com aquilo que o setor produtivo demandava. Quer dizer, parece uma coisa óbvia, né? Quer dizer, que as ações de formação profissional que sejam ofertadas sejam direcionadas para uma necessidade real do mundo do trabalho. Mas isso não era feito, isso não era uma preocupação, talvez por ter um orçamento muito grande, então fazia-se ações aí muito grandes, mas sem essa preocupação, né? E aí, a partir disso, a partir dessas informações gerais e a partir de certas especificidades que nós fomos identificando, nós começamos a fazer o desenho daquilo que seria a estratégia de atuação do governo federal, né, para a formação do capital humano, e também a estratégia que seria usada para articular os esforços aí, que são empreendidos pelos diversos atores que atuam no âmbito do capital humano,
para a identificação e atendimento dessas demandas, né? Sempre partindo do princípio que nós trabalharíamos com demandas reais e, portanto, precisaríamos identificar essas demandas. Então, isso tudo consubstanciou aquilo que a gente chama de Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e Emprego. Isso está consubstanciado lá no Decreto 10.110 de novembro de 2019, e essa estratégia parte de 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo é a demanda direta pelo setor produtivo de vagas em cursos de qualificação profissional. Esse eixo diz respeito exatamente àquilo que se faz no voucher da qualificação, né? Quer dizer, a gente tem parceria. A ideia é que o governo federal, por meio dos acordos de gratuidade com o Sistema S, possa direcionar ou induzir a oferta, né, dessas, ou parte da oferta dessas instituições. A gente tem um segundo eixo, que é a possibilidade de criar incentivos de desempenho em contratos e parcerias voltados à qualificação profissional. Isso é um modelo que a gente partiu para o desenvolvimento dele do contrato de impacto social, que no Brasil a gente não tem, né, esse mecanismo, esse instrumento aí, juridicamente estabelecido, mas a gente conseguiu desenhar um modelo aí partindo do arcabouço normativo de licitação, de pregão e tudo mais, para que a gente possa contratar, no nosso caso aqui, ações de qualificação que se voltem não somente para a prestação do serviço efetivamente de qualificação, mas que esse serviço, mas que a remuneração do provedor esteja condicionada ao atingimento de um impacto social, por exemplo, a empregabilidade de um percentual aí dos capacitados, né? Então, eu contrato a instituição formadora, mas não basta ela formar. Para que eu pague ela precisa, além de formar, garantir que essa formação gere uma inclusão produtiva, né? Então, basicamente, esse é um modelo que a gente desenhou. A gente chegou a celebrar um contrato piloto aí, pequeno, com uma meta de 800 jovens, mas que foi suspenso em razão da pandemia e tal, está vigente, mas a gente ainda não teve resultado. E o terceiro grande eixo é o mapeamento da demanda do setor produtivo por qualificação profissional. Então, a gente tem, quando a gente fez essa avaliação dos programas que foram desenvolvidos, no âmbito do Pronatec havia, né, como um dos grandes demandantes do programa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, e eles desenvolveram a ferramenta chamada Supertec, que é uma plataforma de captação de demandas, muito simples. As empresas entram lá, fazem um perfil e registram suas demandas. A partir dessas demandas, o MDIC, então, provocava o Ministério da Educação para que eles pudessem disponibilizar vagas no âmbito do Pronatec a partir dessas demandas. Esse foi o único recorte do Pronatec que mostrou um resultado positivo. Então, com a criação do Ministério da Economia, essa plataforma veio para a nossa área aqui, para a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e especificamente aqui na Subsecretaria de Capital Humano. Então, a gestão do Supertec hoje está sob a nossa responsabilidade. Pode ir para o próximo. Bom, e aí a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, partindo das suas atribuições regimentais, né, no momento em que foi criado o Ministério da Economia, estabeleceu aí o que a gente chama de Programa Emprega Mais, que na verdade é um grande hub de políticas ativas para o mundo do trabalho. Tem 2 grandes vertentes, né? A primeira delas, que é aquela que é tocada aqui pela nossa área, que é o desenvolvimento do capital humano, e aí a gente foca basicamente nesses elementos: a qualificação técnica, né? A qualificação específica para o exercício das ocupações, a qualificação em habilidades socioemocionais, soft skills. Isso é uma coisa que a gente também identificou como sendo uma grande deficiência, né? No próprio benchmarking aí, que foi feito, observando-se modelos internacionais, etc., a predominância de sucesso em atividades, em ações de qualificação profissional que focam em desenvolvimento de habilidades socioemocionais é muito grande. Então, a gente entendeu que seria muito interessante a gente investir nisso, né? E também a aprendizagem profissional. A gente sabe que a aprendizagem profissional é um mecanismo que está previsto lá na CLT,
as empresas, de acordo com o seu porte, são obrigadas a cumprir cotas de aprendizes, mas o que a gente percebe é que hoje a gente tem menos da metade do potencial de cota preenchido por aprendiz, o que indica que há um problema, né? Quer dizer, os incentivos aí não estão bem alinhados, quer dizer, as empresas enxergam na aprendizagem um custo e não um investimento, quando na verdade deveria ser o contrário, se os incentivos estivessem bem alinhados, né? Então, o que nós passamos a fazer aí, a partir do advento do programa Emprega Mais, foi justamente, no âmbito da aprendizagem, tentar fazer essa verificação de como alinhar melhor os incentivos, né? Então, nessa primeira vertente de desenvolvimento do capital humano, a gente dá muita ênfase no alinhamento entre oferta e demanda. Isso é um eixo central aí de tudo que a gente pensa e que a gente se propõe a fazer. A articulação com o setor produtivo, isso é essencial também, tendo em vista que nós não vamos iniciar nenhuma ação que não seja voltada para uma necessidade real do setor produtivo, e a gente precisa ouvir o setor produtivo, né? O ano de 2019, praticamente todo, a gente conversou virtualmente com todos os grandes setores aí, econômicos que a gente pôde, né? E, no caso da aprendizagem, como eu falei, o alinhamento de incentivos, né? A segunda grande perna aí do programa Emprega Mais é o encaminhamento para o mercado de trabalho, intermediação de mão de obra, né? Então, a gente tem aí o Sistema Nacional de Emprego, que se traduz aí na rede de atendimento do Cine, o aplicativo de intermediação online, né? Os mecanismos aí de orientação do trabalhador. E a gente tem também, a partir de 2019, os esforços que foram empreendidos para a abertura dos dados do Cine para a iniciativa privada, para os intermediadores privados de mão de obra, né? Então, nessa segunda perna, as ênfases que foram dadas o alinhamento da vaga de emprego com o perfil do candidato, né? Quer dizer, na verdade, a necessidade de investimento em matching entre essas duas coisas para que haja efetivamente um aproveitamento dessa vaga, né? Redução da rotatividade, etc. A parceria com a iniciativa privada por meio da abertura dos dados e, assim, o ganho de efetividade nos serviços. Em razão aí do estabelecimento do programa Emprega Mais, nós aqui na Subsecretaria de Capital Humano, em parceria com a BDI, e também, né, com o suporte, com o apoio da própria Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, em articulação com o presidente da BDI, celebramos uma parceria para desenvolver aí o portal Emprega Mais, né, que além de ser um site na web informativo, onde a gente traz ali informações relevantes sobre cada uma dessas ações, a gente passou a desenvolver ali no âmbito dessa parceria três grandes ações, né? O primeiro deles é o monitor das profissões, ou mapa da qualificação, né? Que parte de bases estruturadas, né? Como o QBQ, o Quadro Brasileiro de Qualificações, a RAIS, o CAGED, e também de bases de dados não estruturados, né? Que é prospecção na internet, em redes sociais, etc., para que a gente possa montar aí esse painel, esse monitor das profissões, né, que possa direcionar essa oferta, né, para que a gente possa reduzir aí a assimetria de informação. Então, a previsão de entrega, né, de disponibilização do monitor das profissões é março de 2021, a gente espera que esse prazo seja cumprido, né. O segundo produto aí da nossa parceria com a BDI para o portal Emprega Mais são as jornadas de capacitação, que são trilhas ali que as pessoas podem fazer para que tenham um direcionamento, principalmente voltada para jovens, né? Para que tenham um direcionamento aí, noções, perspectivas sobre o mercado de trabalho e que possam possibilitá-los aí a tomar decisões mais acertadas aí no ingresso no mundo do trabalho, né? E a previsão para esse é junho de 2021. E o último produto que nós temos é a Escola do Trabalhador 4.0, que é um grande marketplace aí de cursos online gratuitos, né? Então,
A gente tem aí a perspectiva de lançar em setembro a Escola do Trabalhador 4.0, que deve congregar a oferta de tudo aquilo que a gente conseguir angariar de parcerias para ações à distância, né? Colocar lá, sempre com essa pegada de inovação, né? Porque esse também é o objetivo da BDI. A BDI tem um foco muito grande em inovação, especialmente na indústria, né? Então, a gestão da BDI atual está muito voltada aí para a inovação na indústria e tal, então a gente está bem alinhado nesse sentido. Eu comentei inicialmente aí sobre o voucher empresarial, que é um mecanismo, né, que a gente vem estabelecendo em parceria. A ideia é que a gente possa fazer com as instituições do Sistema S, né, mas até o momento a gente só tem um acordo firmado com o Senai, e o objetivo dessa ação é direcionar e induzir parte da oferta dos cursos de acordo com a demanda real do setor produtivo, né? Então, essas ações são financiadas lá no âmbito da arrecadação compulsória, ali né, a parte da gratuidade, que no caso do Senai, se não me engano, é 2/3 do orçamento do Senai vai para a gratuidade, parte disso financia ações de aprendizagem, e outra parte entram aí para a oferta de vouchers, né? Esses vouchers são direcionados para as empresas que fazem parte, que contribuem, né? E que, de acordo com o seu porte, têm direito, né? Então, essas empresas é que vão direcionar a oferta, vão dizer que cursos vão ser oferecidos, elas vão escolher ali e, eventualmente, vão indicar os trabalhadores ou o perfil de trabalhadores que essas empresas querem qualificar, né? No caso do voucher Novo Emprego, é voltado para a qualificação de profissionais que estejam desempregados, que estejam querendo se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, e tem também o voucher Requalifica, que é destinado ao aperfeiçoamento, à requalificação de trabalhadores já empregados nessas empresas, né? Então tem essas duas modalidades de voucher aí no âmbito da nossa parceria com o Senai. Essa modelagem, né, os tipos de vouchers, pode variar conforme a estratégia do momento e também conforme a parceria. Hoje, como a gente só tem essa parceria com o Senai, a gente está atuando nessas duas vertentes, né? Bom, a plataforma Supertec, aquilo que eu já falei, né, aquela ferramenta que nós herdamos do antigo IMIDIC, que nada mais é do que uma ferramenta onde as empresas fazem um perfil, é um processo muito simples, e aí colocam as suas demandas, né, de acordo com as ocupações necessitadas. A gente parte do princípio que se uma empresa procura profissionais qualificados, seja nos mecanismos públicos de intermediação de mão de obra, seja nos mecanismos privados ou por sua conta, né, buscam trabalhadores qualificados e não encontram, é porque existe uma necessidade de uma intervenção aí no público, né, desempregado, enfim, para que haja essa qualificação. Então, quanto mais houver dados ali no Supertec, quanto mais empresas puderem participar, e isso aí eu já estou pedindo aí que as empresas que possam nos ajudar, as empresas associadas, enfim, que atuem em parceria com os atores aqui participantes, com a nossa audiência, que possam entrar no Supertec, possam cadastrar suas demandas, né? Porque é justamente isso que a gente vai utilizar como subsídio para definir as estratégias, né? Então, se nós estamos desenvolvendo aí ações, por exemplo, com o MEC, eu vou falar mais adiante, a gente parte justamente dessas demandas, e principalmente no setor eu vinha conversando isso com o Francisco mais cedo, né, um pouco antes da gente entrar aqui no evento. A área de tecnologia, a área de TIC é uma área muito grande, é uma área muito vasta, muito heterogênea, e é muito difícil a gente ter esses dados de forma estatística, de maneira que a gente possa ser eficiente na definição dessas estratégias. Então, principalmente nesse setor, né, que é o setor do momento, é a área do momento, que os investimentos públicos para a formação do capital humano devem ser orientados, é muito importante que as empresas cadastrem as suas demandas, para que a gente possa ter dados, para que a gente possa ter informação,
para definir essas estratégias, né? Então, tá aí o link da plataforma Supertec, qualquer empresa pode acessar e cadastrar a sua demanda, é um processo muito simples. Isso aí vai subsidiar as ações formativas, tanto nossas, diretas aqui do governo federal, como dos nossos parceiros, por exemplo, as ações descentralizadas que a gente faz por meio de transferências fundo a fundo, né? Processo que começou ano passado. A gente está incentivando que os estados e municípios participantes, que por enquanto são poucos ainda, mas a tendência é que isso ganhe escala, utilizem o Supertec para a definição dessas demandas. Então, a gente vai, inclusive, dar perfil na plataforma para que os gestores locais possam fazer as suas próprias articulações lá com o setor produtivo, com as associações que forem relevantes ali naquela região, para que elas cadastrem no Supertec, né, e façam, assim, essa alimentação de dados, de modo que eles tenham condições também de direcionar suas ofertas para essa demanda real. Temos aí também uma outra ação, que é a Aprendizagem 4.0, né, que é uma iniciativa aí do Senai em parceria conosco, o Ministério da Economia, que tem como objetivo uma readequação dos currículos lá da oferta de aprendizagem para as competências requeridas aí pela Economia 4.0, né? Então, o foco dessa ação é voltado para a transformação digital, né? Existe uma tendência muito forte de aproximação com o itinerário de formação técnica e profissional do novo ensino médio, né? O quinto itinerário. A inclusão das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e soft skills, né? O Senai está inovando também nesse sentido. O desenvolvimento de cursos híbridos, né? Principalmente aí em razão da pandemia e esse novo modelo que vem se estabelecendo de atuação, que também contamina aí, né? Na falta de uma palavra melhor, o mundo da qualificação profissional. Então, o investimento em qualificação à distância também vem crescendo. E as áreas tecnológicas inicialmente contempladas aí pelo Senai têm sido metalmecânica e tecnologia da informação. Se eu não me engano, teve também aí, mais recentemente, o desenvolvimento de um terceiro, que é na área de manufatura avançada, né? Então, já existem 12 cursos aí, 12 programas de aprendizagem voltados aí para essa experiência 4.0, né? Uma outra coisa que a gente está fazendo também, que a gente conseguiu articular, foi receber uma doação de cursos, né, de uma quantidade de cursos de inglês, que nós vamos, em parceria com o Senai, integrar na ação de aprendizagem 4.0. Então, muito provavelmente, o currículo dos programas de aprendizagem do Senai voltados aqui para essa abordagem 4.0 vão receber esse incremento aí de cursos de inglês, né, já integrados no currículo, o que deve favorecer aí essa formação. Bom, aí temos aí o portal Todos por Todos, né, que foi uma ação emergencial do governo federal voltada aí para o enfrentamento dos impactos sociais e econômicos derivados da pandemia do Covid. E dentro dessa ação do portal Todos por Todos, nós aqui da Subsecretaria de Capital Humano desenvolvemos aí, planejamos a elaboração de um portal, de uma perna ali, né, no portal voltado para a oferta gratuita de cursos à distância. Então, nós fomos atrás de todos os provedores de cursos online gratuitos que a gente pôde, né, tentamos entrar em contato e tal, e fomos fazendo uma espécie de curadoria ali daquela oferta, né, foi um trabalho, uma força-tarefa que foi feita aqui, e nós disponibilizamos isso. Se eu não me engano, são cerca de 800 cursos que foram disponibilizados lá. E a ideia é que a gente possa, com esse portal, ir incrementando, retirando cursos que já não façam mais sentido e colocando ações que sejam mais adequadas ao momento, né? E que possamos manter aí uma oferta gratuita, né? Então, tá aí o link do portal também. A gestão desse portal é feita por nós aqui. Ele foi desenvolvido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, mas, no momento, a gestão das ações de qualificação à distância está sob nosso controle aqui, né?
E, por fim, a gente tem aí um projeto que a gente está chamando de Projeto de Integração de Políticas de Trabalho e Educação, que, na prática, é uma parceria que nós fizemos com o Ministério da Educação para que a gente possa disponibilizar cursos de qualificação utilizando o mecanismo da Bolsa Formação do Pronatec, né? Então, a gente deve lançar em março uma fase piloto desse projeto, que envolve a oferta de cerca de 6 mil vagas em cursos à distância, né? Voltadas aí, a gente estabeleceu que iniciaríamos o piloto no setor de TIC. Por quê? Porque, em razão da pandemia, né, o que a gente observou é que é um setor que tem uma tendência, uma possibilidade de retomada econômica maior do que os outros setores, e também é um setor que possibilita a oferta de ações formativas à distância com muito mais facilidade, né? Então, estabelecemos aí os cursos, né? Fizemos aí uma conversa com alguns atores do setor, e vamos fazer essa oferta, a princípio, em 11 cidades, que são essas aí que estão colocadas, né?